Hoje eu quero mostrar para você por que você deve unir DevOps e Cloud para evoluir na sua carreira e por que escolher só um deles pode ser um erro. Fala aí, beleza? Eu sou Fabrício Veronese e eu tô aqui para ajudar você a ser capaz de trabalhar com Cloud e DevOps para que você seja aquele profissional altamente desejado pelas empresas, capaz de trabalhar nos melhores projetos e com as melhores remunerações. Então, se você quer saber mais sobre Cloud, DevOps, sobre Kubernetes, infraestrutura como código e todo o ecossistema em volta, já se inscreve aí no canal, aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo, ok? Vamos falar agora sobre DevOps e Cloud sendo utilizado em conjunto, porque muitos alunos e também a galera que me segue aqui no YouTube e no Instagram me pergunta por onde deve começar. Devo estudar Cloud ou devo estudar DevOps? E eu quero aqui te mostrar que ambos se complementam e estudar eles em conjunto vai fazer você se destacar. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui individualmente cada um deles. O que é, na verdade, DevOps? DevOps é um conjunto de práticas que tem como objetivo a entrega eficiente de um produto de tecnologia, de um software que você está ali desenvolvendo. Mas DevOps ele não está ali só envolvido em quem é desenvolvedor. É justamente, o nome DevOps vem justamente de juntar os desenvolvedores e profissionais de infraestrutura. Então DevOps é uma cultura com um conjunto de práticas com o objetivo de integrar as equipes, quebrar os silos, unir principalmente na equipe de desenvolvimento e de operação, mas não só eles, equipe de teste, equipe de segurança, quebrar realmente as barreiras para que você entregue produtos de uma forma muito mais rápida, eficiente e muito mais confiável, utilizando práticas de otimização de processos, ferramentas como infraestrutura como código, automação, utilizando pipelines. Então, DevOps tem como foco a entrega eficiente de um produto de tecnologia. E quais são as vantagens de se adotar DevOps? A primeira delas é o menor tempo de entrega de novas features e também de correções. Porque quando a gente fala em otimizar processos, a gente está pensando sempre em diminuir o tempo de entrega de uma nova versão, uma nova feature, ou então uma nova correção de um software. E com isso eu acabo tendo um menor time to market. O que é esse lance de time to market? É o tempo que leva para você entregar um produto desde a ideia. Então, a partir do momento em que eu tenho a ideia de um produto até a entrega dele para o cliente, é o nosso time to market. E quando a gente utiliza DevOps, o time to market é muito menor, porque a gente tem essa cultura de entrega mais rápida, mais eficiente e com menos bugs. Um ponto importante, você não vai acabar com os bugs. Eu já ouvi isso em algumas reuniões de projetos que eu participei. Não, DevOps acaba com os bugs. Não, cara, DevOps mitiga bugs, você mitiga problemas, mas você não elimina de vez, porque com DevOps você tem práticas de testes automatizados, a cultura de sempre testar, o feedback, monitoramento, então isso acaba diminuindo os problemas, diminuindo bugs e diminuindo ali a necessidade de correções. Ou melhor, você consegue identificar antes as correções antes delas irem para a produção, certo? Então, nesse processo de automação, de verificação de testes, de validação, você vai identificar esses problemas inicialmente, na etapa inicial, vai ser muito mais barato, muito mais rápido você corrigir eles, e aí com isso você tem menos impacto no usuário final. Fica melhor explicar dessa forma. E com isso, com todas essas práticas, você tem maior confiabilidade por conta das práticas de testes automatizados. E também tem automatização dos processos. Quando a gente fala em DevOps, a gente fala em pegar um processo, otimizar e automatizar tudo que é repetitivo. E com isso, com toda essa automatização, você também tem um melhor aproveitamento de tempo das suas equipes,
focando no que realmente é necessário para entregar valor. Então, aquele profissional de desenvolvimento, aquele dev, ele não vai ficar ali fazendo todo aquele processo maçante, repetitivo de criação de novas releases, de criação de novas versões da aplicação. Aquele lance que acontece muito, né, quando não se tem uma pipeline, uma automatização, não tem a prática de DevOps, né, aquele lance de que, vou subir uma nova versão da minha aplicação. Então, para todo mundo, não sobe mais código, e eu vou fazer aqui a criação da nova release. Aí aquele profissional mais experiente, normalmente tech lead, ou então um profissional mais sênior, ele baixa ali o código, faz o processo de build, executa ali os testes na máquina local, e aí, com tudo dando certo, coloca lá a nova versão para a equipe de infraestrutura fazer ali o deploy no ambiente. E muitas vezes, né, a gente sabe que o profissional de desenvolvimento deve ele pula algumas etapas ou então esquece, né? Acontece o erro humano. E na área de infraestrutura, quando a gente pega ali essa nova versão e vai fazer a entrega, mesma coisa. Algumas etapas podem acabar sendo esquecidas ou até mesmo puladas de propósito mesmo, tipo, putz, a gente tem que subir isso aqui o mais rápido possível, então, não vou testar. Quando a gente pensa no processo de automação nas práticas de DevOps, isso não acontece. Então eu tenho muito mais eficiência, aproveitamento de equipe e muito mais confiabilidade, certo? Isso é o DevOps, isso é o que você vai aprender estudando DevOps. Agora, o que é computação em nuvem, né? O que é Cloud Computing? Cloud Computing, né, computação em nuvem, é quando você utiliza recursos computacionais e até software em um modelo de serviço, normalmente utilizando cloud providers, provedores de nuvem, que tem ali um acesso remoto pela internet. Então, quando a gente fala em computação em nuvem, a gente pega aquele data center que está ali normalmente na empresa, com a equipe de infraestrutura cuidando, né? Normalmente aquele cômodo com ar-condicionado bombando, a galera de operação normalmente usa casaco, né? Eu já passei isso diversas vezes quando eu estava trabalhando no lugar. A galera de infraestrutura, a gente sabe que é a galera de infraestrutura porque tá lá com casaco, porque tá ali num ambiente muito frio por conta do resfriamento dos servidores. E aí, quando a gente migra isso para a cloud, utilizando ali um cloud provider, né, uma empresa que oferece esses serviços de infraestrutura, a gente pega esse data center que é gerenciado pela equipe de infraestrutura, pelos sysadmins da empresa e coloca em um serviço remoto, normalmente utilizando a internet para acessar. E a gente tem hoje diversos cloud providers hoje no mercado. A gente tem Google, a gente tem a AWS, tem a Microsoft com Azure, tem a Oracle com o CI. Você tem aí diversas opções hoje no mercado. E existe também as cloud privadas, mas eu não vou falar sobre isso aqui, certo? Vamos botar aqui só a característica da cloud pública, né? Cloud onde você faz esse acesso via internet. E com isso, né, com a adoção de cloud, eu tenho diversas vantagens. O primeiro, né, é o consumo sob demanda. Você só vai pagar realmente o que você consome. Então, aquele modelo em que você normalmente vai montar um data center, vai começar ali a sua empresa e precisa ter recursos de tecnologia, processamento, armazenamento, normalmente quando se vai montar ali um data center, você não vai trabalhar ali com o recurso computacional realmente ajustadinho, certinho. Por que isso? Porque você normalmente tem picos de demanda, né? Vou usar um modelo aqui, uma Black Friday da vida, né? Quando você tem um e-commerce, uma Black Friday você vai ter ali recurso computacional a mais sendo utilizado. Então, quando você vai modelar o seu data center, você vai especificar um data center, você vai pensar justamente nesse momento crítico, né? Nesse momento de alto consumo de recurso. Então, você vai ter que comprar hardware para esse dia, para Black Friday. E quando a gente fala em computação em nuvem, você consegue ter um gerenciamento melhor, porque você consegue provisionar
esse recurso computacional dinamicamente. Você só paga o que realmente você está consumindo. No momento de baixo consumo, você vai diminuir o poder computacional. No momento de alto consumo, como Black Friday, você vai aumentar e você só vai pagar realmente o que você está consumindo. Com isso, você tem um gerenciamento melhor dos gastos. Por quê? Porque você só vai pagar ali o que você realmente consome, como se tivesse ali um taxímetro rodando, certo? É mais ou menos dessa forma. E além disso, você tem a velocidade de aquisição. Quando você fala em um modelo de nuvem, quando você precisa de um recurso computacional a mais CPU, mais memória, você consegue isso rapidamente. Você vai lá, entra no painel do seu cloud provider, muda ali o setup compra não, né? Mas você aluga, né, ou ativa o serviço com mais uma máquina virtual, mais processamento, mais memória, enfim, e isso acontece muito rápido. Cara, um cluster Kubernetes na AWS, por exemplo, você consegue subir em 15 minutos. Quando a gente fala em um data center, isso é muito mais demorado, porque você precisa fazer ali o processo de aquisição de mais hardware, aprovação, setup, montar o rack, tudo isso, e a gente sabe o quanto isso demora. Eu já trabalhei em projetos em que se levou ali 3 meses para se ter mais processadores, para se ter mais poder computacional e, cara, a gente teve que esperar esses 3 meses para colocar o projeto no ar. Quando a gente fala em cloud, isso não acontece. Fora a distribuição global. Quando a gente fala em cloud providers, AWS, Google, Azure, cara, eles estão em diversas partes do mundo. Então você pode ter ali infraestrutura, você pode ter aí o seu software rodando em diversas áreas do mundo. Você pode ter aqui no Brasil, você pode ter na Europa, nos Estados Unidos, e quando a gente fala numa escala global de empresa, né, numa distribuição global, cara, isso é muito eficiente, isso faz toda a diferença. Fora a escala, né, você consegue escalar a sua aplicação com muito mais facilidade e simplicidade no gerenciamento, né? Você consegue gerenciar de uma forma muito mais simples, muito mais eficiente, porque você não tem que se preocupar diretamente ali com o hardware. Mas é importante o seguinte, quando você vai trabalhar com cloud, não é simplesmente você pegar ali o seu data center, pensar que você vai ter um data center remoto. Não, quando a gente pensa dessa forma, em que é simplesmente ali um espelho da nossa infraestrutura local, muitas vezes você vai utilizar mal o serviço de nuvem, você vai gastar mais, né, dessa forma, você vai ter um custo operacional muito maior e a simplicidade de gerenciamento você pode acabar nem enxergando, porque você está trabalhando com um modelo on-premise, só que na nuvem. Então é importante entender os tipos de serviços de nuvem que nós temos, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. O objetivo aqui não é falar mais sobre esses serviços. Posso fazer aqui um vídeo só explicando sobre computação em nuvem, esses modelos todos de computação de serviço em nuvem. Se você quiser isso, coloca aí embaixo hashtag quero saber mais sobre cloud ou quero cloud, que eu preparo esse vídeo para você, certo? Bom, mas entendido DevOps e Cloud Computing, computação em nuvem, vamos entender aí um pouquinho essa diferenciação e por que você deve estudar os dois. O que acontece quando você aprende cloud separadamente? Você só foca em aprender computação em cloud ou cloud computing. Você é capaz de criar soluções que podem ter uma alta disponibilidade, mas o gerenciamento se torna complexo e maçante. Por que isso? Quando a gente monta uma infraestrutura, e quando eu falo montar infraestrutura, eu estou falando até no modelo on-premise também, modelo on-premise e no modelo cloud. Muitas vezes você vai criar um ambiente, vamos botar aqui, de produção, e você precisa replicar esse cara. Você precisa pegar ali um espelho do ambiente de produção e colocar para o seu ambiente de homologação e de teste. É claro, o poder computacional dos ambientes, eles podem ser diferentes, mas os elementos, né, o cluster Kubernetes, o serviço de mensageria tem que ter em todos eles.
E acaba que para você fazer isso, né, apenas estudando cloud, né, utilizando ali as ferramentas que computação em nuvem vão te dar, você vai ter um processo muito maçante e complexo, repetitivo. Por quê? Porque tudo você vai ter que fazer na mão, você vai ter que entrar ali num painel web, você vai ter que clicar ali nos serviços, preencher caixinha de texto, colocar os valores ali do que você quer de máquina virtual, de cluster Kubernetes, serviço de mensageria, seus serviços de observabilidade, tudo isso vai ser na munheca, você clicando ali, digitando, preenchendo caixa de texto, e aí imagina replicar isso, criar 3 ambientes. Você vai ter que fazer isso 3 vezes. Se você quiser criar um ambiente novamente para uma equipe, todo esse processo vai ter essa repetição, né? O que a gente chama de click ops. Você vai ter que ficar clicando ali e preenchendo todos os campos. Isso não é eficiente. Você não tem automação, você não tem facilidade no gerenciamento, fora também as suas rotinas para verificar a segurança. Como é que você valida a segurança desses ambientes? Tudo isso manualmente, você vai ter que fazer ali tudo clicando também, executando o script na sua máquina, não é eficiente, você perde tempo com processo repetitivo e não foca no que realmente vale a pena, que é a entrega do produto para o usuário, uma experiência melhor para o usuário, ou até pensar em otimizações de processos, melhorar a segurança, otimização. Você vai perder esse tempo precioso que você pode investir nisso, você vai perder nesses processos repetitivos de criação, replicação e validação. Tudo isso utilizando apenas cloud, né? Utilizando ali apenas a parte de gerenciamento na interface web. Fora, né, o processo de deploy, que eu estou falando só de infraestrutura, mas o processo de deploy ele também vai ser comprometido ali, eficiência, porque você está fazendo tudo manualmente. Aquele modelo anterior, né, que eu falei de pegar todo o código, passar ali para o tech lead, parar todo mundo, fazer ali o processo de entrega, tudo isso manual, repetitivo e não tem ali a garantia também de que tudo está sendo feito da maneira correta, porque são pessoas que estão fazendo e as pessoas são propícias a erros. Então, isso é importante. Fora que a comunicação com outras partes pode continuar sendo complexa e a entrega do produto, né, a sua solução de software e cloud vai ser demorada também, porque você vai ter todo aquele processo burocrático que sempre existiu, né, onde você tem que passar por diversos setores para colocar o projeto no ar, né? Isso, você vai ter essa escala que a cloud te dá, você vai ter ali resiliência, beleza, vai entregar valor, mas tudo isso que eu estou falando no processo de entrega vai ainda ser comprometido. Fora, né, também a falta de colaboração do produto para ele ser melhorado, né? O monitoramento sem dar feedback para as equipes. Porque beleza, você pode colocar ali o cloud provider para monitorar a infraestrutura, mas você não vai ter necessariamente o feedback para as pessoas responsáveis. Talvez o profissional de desenvolvimento ele nem sabe como está a performance da aplicação naquele ambiente porque não tem o feedback. Você está monitorando, você está trabalhando no ambiente de cloud, beleza, com escala, resiliência, beleza, alta disponibilidade, mas não tem esse feedback para as equipes que é essencial para se entregar um produto com mais qualidade, certo? E como o DevOps ajuda você nesse processo de entrega utilizando o cloud? Você vai ter diversas etapas onde DevOps vai te trazer muito mais eficiência. A primeira etapa é na hora de você provisionar a infraestrutura. Vamos passar aqui por etapa, certo? Depois eu vou começar aqui pela infraestrutura, que é direto aqui na parte de cloud, depois a gente vai ali para o desenvolvimento de software. Mas primeira coisa que
E DevOps vai te ajudar, vai ser a infraestrutura como código. Você utilizar ferramentas onde, ao invés de você ficar clicando ali no terminal web, ao invés de você ficar preenchendo ali, colocando tudo com caixinha de texto, clicando com combo box, enfim, você vai declarar a infraestrutura utilizando código, e aí a gente tem diversas ferramentas hoje no mercado para isso. A mais utilizada, sem dúvida, é o Terraform, onde você vai criar a sua infraestrutura, declarar todos os elementos de infraestrutura que você deseja para aquela solução, executar um comando para aplicar e você vai conseguir criar a sua infraestrutura muito mais rápido. Além disso, utilizando o código, você vai utilizar práticas de desenvolvimento de código, onde você consegue utilizar parâmetros, variáveis, e aí reproduzir esse ambiente fica muito mais fácil. Porque lembra que eu falei, né, que eu tenho ali o meu ambiente de produção muito semelhante ao de homologação e ao de desenvolvimento? Então, todos os elementos você vai ter ali declarado, você vai conseguir parametrizar ali a quantidade de recurso computacional que aquelas soluções, aqueles elementos de infraestrutura vão ter em cada ambiente, e aí você consegue criar, reproduzir e até destruir com muito mais facilidade. Então, você gerenciar a sua infraestrutura fica muito mais fácil. E como eu disse, para isso tem diversas ferramentas no mercado. A principal, sem dúvida, é o Terraform, mas você tem também Crossplane, você tem o Pulumi, e você tem também o Ansible. Mas fica ligado, porque o Ansible e o Terraform, eles não são concorrentes diretos. Cada um vai ter ali uma função diferente. O Terraform provisiona e o Ansible, ele configura. Você vai utilizar muito esses dois em conjunto. Inclusive, quer ver, né, na prática aí, um conteúdo utilizando Terraform e Ansible juntos para montar essa infraestrutura de cloud? Coloca aí nos comentários. Que, cara, eu preparo esse conteúdo aqui para você ter uma visão muito mais prática, né, de como fazer. Além disso, né, você tem outras etapas e outras ferramentas que vão te ajudar, como, por exemplo, containers. Containers, ele vai facilitar não só o gerenciamento do seu ambiente de infraestrutura, mas também o desenvolvimento da aplicação. Porque como o container é uma tecnologia que cria uma camada de isolamento de um processo, você consegue isolar um processo em um ambiente, você consegue montar o ambiente de desenvolvimento para o desenvolvedor, para a desenvolvedora, para a sua equipe de desenvolvimento com muito mais facilidade. A experiência da equipe de desenvolvimento fica muito melhor, porque montar ali toda a stack para desenvolver, e quando eu digo a stack é linguagem de programação, framework, elementos de infraestrutura, quando a gente está desenvolvendo microserviços, muitas vezes eu preciso ter ali um serviço de mensageria para testar, e quando a gente trabalha com containers, criar também esse ambiente local para desenvolvimento e também o gerenciamento depois no ambiente de produção ajuda muito, e principalmente quando a gente combina isso com computação em nuvem. Então, desenvolvimento e também gerenciamento do seu ambiente final, homologação, produção, enfim, fica muito mais fácil com containers. Você não vai ter que fazer ali um setup extremamente complexo, se preocupando com diversos frameworks, diversas ferramentas de hospedagem. Você vai gerenciar os containers. E para o desenvolvedor, para a desenvolvedora, mesma coisa. E aí, quando a gente fala em containers, você vai aprender, né, principalmente Docker e Kubernetes. Você vai utilizar essas duas principais ferramentas que vão te ajudar na hora de montar o seu ambiente de cloud, porque você não vai pensar em servidores, você vai pensar em containers. Isso simplifica muito o gerenciamento do seu ambiente. E para colocar aí a cereja, né, no bolo, para, cara, facilitar ainda mais esse seu processo de provisionamento do Cloud Provider, gerenciamento das aplicações, facilidade também na hora de se entregar o software do lado do desenvolvedor, a gente tem também as pipelines, que vai ajudar muito na automatização do processo de entrega do software no seu ambiente de cloud. E quando a gente fala aqui em automatizar, eu não estou falando só em automatizar todo esse processo de infraestrutura que eu falei antes, utilizando
Terraform e Ansible, utilizando Docker e Kubernetes na criação dos containers. Não, eu estou falando desde o momento em que o software é desenvolvido. O dev, a equipe de desenvolvimento, vai ter ganho também, porque todo aquele processo de criação de release, né, onde você cria ali um novo pacote para ser executado no ambiente, para ser feito um novo deploy, você vai fazer todo esse processo de forma automatizada. Então, a partir do momento em que um dev, uma dev, vai fazer um commit ali num repositório Git, você vai acionar a automatização utilizando a pipeline de CI, que vai fazer ali a integração contínua, vai integrar o código novo para criar uma nova release, garantindo que todo o processo de teste vai ser feito, validação de segurança, análise de código, você pode fazer também análise de código, e aí vai ser feita ali a criação da nova release e o processo de deploy também vai ser automatizado. Você vai pegar aquela release e vai rodar no ambiente de cloud, no seu ambiente criado para ser executado ali em produção, homologação, enfim. Quanto tempo você hoje leva para fazer esse processo de criar release e rodar no ambiente? Mesmo utilizando o Cloud Provider, se você não tem esse processo de automatização, ele é demorado, né? Você tem ali, utilizando o Cloud, você tem todo o ganho de arquitetura, resiliência, mas essa automatização não necessariamente vem porque você não está aplicando DevOps. Então, aplicar DevOps junto com o Cloud tem essa importância também por conta disso. E quando a gente fala no processo de criação da infraestrutura, cara, tem diversos ganhos também. Você vai ter esse processo de automação, criando a sua infraestrutura como código, sendo aplicada essa infraestrutura como código direto na pipeline, direto na automação, sem que você tenha que executar esse código na sua máquina local, e você pode colocar elementos de teste, validação de custo, ou seja, se ficar muito cara essa infraestrutura, alguém tem que aprovar, né? Você é capaz de fazer isso sem uma pipeline, sem um processo de automação? Provavelmente você executaria isso na sua máquina, verificaria o custo. Se você não é a pessoa que toma a decisão, você teria que consultar alguém, ou seja, o processo é muito mais demorado. E esse tipo de validação de custo, essa aprovação, ela é tão simples quanto clicar num botão quando se utiliza a ferramenta correta. Então você consegue quebrar os silos, você consegue quebrar ali a distância e a burocracia entre as equipes. Você pode rodar a criação da infraestrutura, pode acionar um alerta ali para a equipe, para a pessoa responsável em relação a custo, normalmente a equipe de FinOps, e o clique de um botão ali da pessoa que toma essa decisão, se vai subir ou não, continua o processo de criação da infraestrutura. Quanto tempo você perde com isso hoje? Porque você não aplica DevOps. Você utiliza os benefícios de cloud, mas você não aplica DevOps. E, além disso, a gente tem também a parte de segurança, né? Todo o processo de verificação se está tudo correto deixa de ser manual e você coloca isso de forma automatizada. E para acrescentar aqui, eu falei que a automação seria a cereja do bolo, mas a gente tem também um outro ganho em relação à observabilidade e feedback. Né? Com as práticas de DevOps, você aplicando a cultura DevOps junto com o Cloud Computing, você consegue ter o monitoramento, o log, o tracing, ou você consegue ter a observabilidade da sua aplicação e da infraestrutura, mas você também pensa na criação do feedback para as equipes. Pô, como é que eu faço para o desenvolvedor, para a desenvolvedora, para a equipe de desenvolvimento saber como está a performance da aplicação, para saber se aquela correção de bug, né, aquela correção ali de performance realmente teve efeito? Você vai se preocupar com a criação de dashboards, de alertas, você vai pensar justamente no feedback, pensando em quê? Em melhorar sempre o produto, em dar sempre uma experiência melhor para o seu usuário final. Por quê? Porque você está dando feedback para as pessoas corretas que vão planejar ali como melhorar esse produto, como aperfeiçoar, como criar novas features
de uma maneira muito mais eficiente. Então você não vai ter só observabilidade, você vai ter a observabilidade em conjunto com feedback para as equipes, certo? Bom, essa é a importância de você aplicar DevOps e Cloud em conjunto. Essa é a importância de você que quer atuar na área de Cloud, atuar na área de DevOps, você deve estudar os dois em conjunto. Inclusive, é muito comum, dependendo do tamanho da empresa que você vai trabalhar, a equipe de Cloud e de DevOps serem a mesma. Eu tenho diversos alunos e alunas da formação DevOps Pro que eles atuam com DevOps, mas o cargo nominal ali é engenheiro de cloud ou arquiteto de soluções. Eu apliquei DevOps diversas vezes em diversos projetos, fui responsável por toda a parte de automação, monitoramento, criação de cluster Kubernetes e nominalmente não tinha ali o meu cargo de DevOps, eu era arquiteto de soluções. Então você vai aplicar DevOps inevitavelmente, mesmo você atuando como desenvolvedor, desenvolvedora de software. Essa parte de automação de pipelines, dependendo novamente do tamanho e a estrutura da empresa, fica com a equipe de desenvolvimento, com o tech lead, com o desenvolvedor mais sênior, certo? Então é importante, eu espero que você que está aqui no vídeo até agora entendeu aí a importância que é você estudar Cloud e DevOps em conjunto e inclusive, né, vídeo irado, né, para ajudar você a entender mais sobre esse mundo de Cloud e DevOps. Já aproveita, dá um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E, cara, você tem alguém aí na sua equipe, alguém que está na área de TI que tem dúvidas sobre esse lance de Cloud e DevOps, pega o vídeo e manda para essa pessoa que com certeza vai clarear a cabeça e vai dar um norte muito melhor, assim como eu acredito que está dando para você, certo? Então pega aí, dá um like no vídeo e pega o link e distribui aí para sua equipe também, beleza? Bom, beleza. Então você entendeu aí que DevOps e Cloud é importante, mas como é que você faz para estudar esses caras em conjunto, né? Pô, Fabrício, como é que eu estudo Cloud e DevOps em conjunto sem perder ali o foco dos meus estudos? Faz o seguinte, a dica que eu sempre dou é, sempre que você for aprender algo relacionado a cloud, utiliza as ferramentas e as práticas de DevOps para implementar. Ou seja, você está estudando ali AWS, ou Azure, ou Google, você está estudando um cloud provider. E você vai estudar um serviço desse cloud provider. Vamos supor aqui um serviço de Kubernetes, né? O EKS ou AKS. Você está estudando essas ferramentas, você está estudando esse serviço lá do Cloud Provider. Você vai aprender, lógico, lendo ali a documentação, fazendo o curso, você vai aprender aquela ferramenta e, cara, a partir do momento que você conseguiu criar na interface web manualmente, utilizando ali o ClickOps, já pensa em como você faz para criar esse mesmo recurso, esse mesmo serviço, utilizando as práticas de DevOps. Como é que você faz para criar esse mesmo cluster Kubernetes que você criou manualmente, que você criou no ClickOps, utilizando infraestrutura como código, utilizando Terraform, utilizando CrossPlane, enfim, a ferramenta que você elegeu ali para aprender. Nisso, você vai estar aprendendo a criação de elementos de infraestrutura de cloud da maneira correta, aprendendo como utilizar junto com DevOps. Se você já sabe cloud, se você já está naquele momento em que, putz, eu já sei criar as minhas soluções, já sei criar os meus recursos, eu já sei como é que serve tudo, para que serve tudo isso, automatiza, pega todo esse processo, utiliza infraestrutura como código, utiliza pipelines, utiliza as práticas de monitoramento, de observabilidade, cria dashboard, cria mecanismos de feedback para as equipes, não necessariamente dashboard, você pode utilizar também ChatOps para mandar alertas caso tenha ali uma ocorrência, caso tenha algum problema. Você ficou com dúvida em algum termo aí que eu falei, né? ChatOps, monitoramento, observabilidade? Me dá esse feedback aí, coloca aí embaixo que eu preparo esse conteúdo para ajudar você a clarear mais. Meu objetivo aqui é fazer você entender mais sobre esse mundo de cloud e de DevOps, mas eu tenho certeza que você já tem aí os primeiros passos, você já consegue fazer algumas etapas, principalmente infraestrutura como código e automatização, por mais simples que seja, certo? Então,
pensa sempre em como você pode simplificar a entrega do que você estudou, o que você está estudando ali sobre cloud, utilizando as práticas de DevOps, certo? Porque você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua carreira, o quanto você vai se tornar mais diferenciado ainda no mercado, estudando cloud e DevOps em conjunto, certo? E se você quer aprender DevOps e Cloud em conjunto, não sabe como dar esses primeiros passos, não entendeu alguns termos aqui também que eu falei aqui nesse vídeo, eu tenho um convite para você. Vai rolar a imersão DevOps e Cloud, a semana inteira de conteúdo, onde eu vou te mostrar na prática os fundamentos de DevOps, os fundamentos de Cloud, e nós vamos montar juntos uma solução de entrega de uma aplicação utilizando as ferramentas, as principais ferramentas de DevOps hoje no mercado. A gente vai ver Docker, a gente vai ver Kubernetes, a gente vai ver Pipeline, CI/CD, nós vamos trabalhar com monitoramento, tudo isso nessa semana de imersão. Então você vai aprender DevOps, vai aprender Cloud e ainda vai ter o seu primeiro projeto de portfólio para você mostrar aí nas suas redes sociais, nas entrevistas que você vai fazer para conseguir a sua oportunidade, certo? Então o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, evento gratuito, você não vai pagar nada, evento online, tá chegando, então já entra aí, faz a sua inscrição que eu espero você para dar mais esse passo rumo à elite, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre Cloud, DevOps e por que você deve estudar esses dois em conjunto. E não deixa de dar aí o seu feedback aqui nos comentários do vídeo, que eu quero saber o que você achou, se ficou alguma dúvida para eu criar aqui mais conteúdo para você, beleza? E não esquece de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. Não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo aqui novo. E eu vou deixar aí em algum lugar uma sugestão de vídeo para você assistir, pode estar aqui, pode estar aqui, mas assiste o vídeo aí também para você entrar mais nesse mundo de Cloud e de DevOps, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!